Cumprimenta a igreja amada com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é um motivo de felicidade estar mais uma vez com vocês, de vir trazer mais uma palavra de Deus para identificar a vida de cada um que se faz presente nesse momento, daqueles que largou seus lares ou alguma coisa que teria para fazer por estar aqui na casa de Deus, para se alimentar do que mais a gente precisa, que é palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que poder ficar de pé, para nós estar lendo, em Mateus, capítulo 13, do 1 até o 9. Eu acredito que todos já acharam, mas se não acharam, está no telão. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar. E juntou-se com muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e de toda a multidão estava em pé na praia. Ele falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu entre os pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, cresceram e se sufocaram. Outra caiu em boa terra, deu o fruto, um grão produzia 100, outro 60, outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Jesus está querendo falar nessa noite. Pode tomar os seus assentos, meus irmãos. Meus irmãos, essa passagem aqui, quando Jesus está falando com seus discípulos, ele está falando de um semeador que saiu a semear. E uma dessas sementes que ele saiu para semear, caiu na beira do caminho. E hoje eu vim aqui, na autoridade do Senhor, para semear para vocês, meus irmãos. E eu espero que vocês estejam ligados nessa palavra. Eu creio que vocês estão ligados. Eu não espero, eu creio. Jesus falou desse homem que saiu para semear. E uma da parte da semente caiu no caminho. Aqui nós estamos falando de 4 pessoas. A semente era boa. Era boa. Mas às vezes a semente está caindo no lugar errado. Porque de 4 sementes, uma vinga, uma dá fruto. Uma dá 100, outra dá 60, outra dá 30. Às vezes, meus irmãos, a gente está semeando no lugar errado. Às vezes nós estamos com o coração fechado. Mas a semente é do Senhor. Nós precisamos cultivar. Nós precisamos. Existe dentro das igrejas 4 tipos de pessoas. As que ouvem a palavra, mas que estão pelas palavras, não sustenta o mesmo efeito. Meus irmãos, a gente tem que pegar e guardar essa palavra, porque senão nós vai sair ali fora por motivos maiores não, por motivos menores.
Satanás vem e rouba essa semente que foi plantada no coração de vocês. Hoje está sendo um dia de eu semear. Como semearam para mim? Semearam para mim. E a nossa obrigação é semear para aqueles que precisam. Tem muita gente que precisa ser semeado. E, no entanto, meus irmãos, talvez o seu coração seja dessa terra, que somente de tal forma que ela não puderam nascer. Não tiveram tempo de entrar na terra. Não deram tempo, meus irmãos. Às vezes nós estamos com o coração preso, estamos com o coração em predegalho. Nós não estamos deixando a palavra de Deus penetrar, para ela crescer e dar fruto, meus irmãos. E a gente precisa dar esse espaço para o semeador vir semear, cultivar, para que venha dar fruto para a honra do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, precisamos entender esse princípio. Esta verdade, aí Jesus vai dizer, acerca de outra semente, diz, olha, somente caiu entre pedras, tinha poucas terras por cima dela, de forma que a semente não pode criar raízes, porque não tinha terra profunda. Meus irmãos, a importância de nós vir cultuar a Deus é oferecer um culto a Ele. Nós não podemos vir aqui ligado com os pensamentos lá fora. A gente tem que vir 100% a cultuar a Deus, para que nós seja cultivado pela palavra do pregador. Hoje é eu, amanhã é o pastor, amanhã é o nosso pastor Levino, nosso irmão Wellington. E Deus, Ele usa todas as pessoas para jogar a semente. Mas nós também devemos cuidar da nossa terra. Nós devemos, não só quem joga a semente tem que cultivar a terra. Nós fazendo o que o Senhor quer, automaticamente, nós está cultivando a nossa terra. Para que venha dar fruto para o Senhor. E nesse versículo 5, meus irmãos, outra parte caiu entre pedregais, aonde não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda. A semente, meus irmãos, no terreno pedregoso, é aquele que recebe a palavra do Senhor com alegria. Olha que tremendo, meus irmãos. Aquele que recebe a palavra do Senhor com alegria, mas automaticamente com alegria ela se vai embora, porque o coração está pedregoso. E nós não podemos deixar o nosso coração pedregoso, porque nós precisamos se alimentar da palavra. E quando nós recebemos essa palavra com alegria, nós precisamos alimentar a nossa raiz, para que ela venha chegar num solo onde que tenha terra, para que essa árvore cresça e venha dar frutos. Não tendo raízes profundas, a fé rapidamente é abalada quando surgem os problemas ou as perseguições. Meus irmãos, na hora da fé, nós sabemos que vem muita seta do inimigo para fazer nós desistir. Mas nós somos cristãos. Nós sabemos que tem os momentos bons e os momentos ruins das nossas vidas. Tem os momentos da dificuldade, tem os momentos das glórias. Tem os momentos da luta, tem o momento da felicidade. E quando você estiver naquele momento da glória, naquele momento da felicidade, lembra do Senhor todos os dias,
para que quando vir esse dia de turbulência, esse dia da dificuldade, para que a sua fé, para que a sua semente esteja enraizada com o Senhor Jesus Cristo, para que o inimigo não venha arrancar a sua fé, para que ela venha cada vez mais estar firme. É o que precisamos, porque a nossa fé, ela não pode ser arrancada de qualquer jeito, por uma doença, por uma parte financeira. Nós precisamos, meus irmãos, estar sempre com a fé em dia, sempre orando, sempre jejuando, sempre buscando a presença do Senhor. No 7, outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Meus irmãos, às vezes, a semente foi plantada, ela cresceu, ela foi plantada, ela cresceu. Mas por não estar na terra própria ainda, os espinhos veio e o sufocaram. Então, essa terra, ela estava quase pronta, porque ela chegou a crescer. E nós não podemos deixar a obra de Deus pela metade. Ou nós estamos na obra de Deus, ou nós não estamos. Ou nós fazemos de coração, ou nós não fazemos. E nós não podemos deixar as turbulências de Satanás nos sufocar. Nós não podemos deixar as turbulências da nossa vida nos sufocar. Nós não podemos deixar os problemas da nossa empresa, do nosso dia a dia, do nosso relacionamento, nos sufocar. Nós temos que lembrar que nós temos Jesus Cristo que morreu por nós. E nós, quando a hora a Ele, nós buscamos a presença dEle, não há nada que impede que Ele faça que dê certo em nossas vidas. E nessa parte, meus irmãos, representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo. Como pode ser as preocupações? Igual eu estava falando, a preocupação da minha casa, às vezes, porque o mundo, eles não oferecem preocupação, fora as que nós já temos. É ser humano, meus irmãos, nós somos seres humanos. A tendência nossa, às vezes, é pecar, mas nós temos que sempre pedir perdão, porque a misericórdia do Senhor, ela nos renova cada amanhecer, cada acordar, a misericórdia do Senhor está com nós, porque se não fosse ela, Satanás matava nós através de segundo. E as riquezas dos mundos, meus irmãos, a preocupação, o engano, nós não podemos deixar essas coisas nos enganar. Tomar o lugar da semente de Deus. Porque, igual eu falei, todas as sementes são boas. Às vezes está no coração errado. Às vezes está na pessoa errada. Tem chance de mudar, meu irmão Jesus? Tem. Busca o Senhor. Ora ao Senhor. Vamos tratar do seu problema. O adubo de Senhor, ele é perfeito. Aonde que joga a semente, ela nasce. Aonde nós plantamos a semente do Senhor, nós tratando, independente se está ou não está com alguma dificuldade na terra, na hora que nós roga pelo nome do Senhor Jesus Cristo, aquela semente, ela vem dar fruto. Ela vem dar fruto. As riquezas, meus irmãos, é uma das maiores preocupações na vida do ser humano.
Eu estou falando de uma coisa que é até um problema para mim. Eu tento me consertar, apoiar em dia para me fazer o que eu quero. Mas sempre eu vou lá e cartão de crédito, dívida, não consigo às vezes dizimar na casa do Senhor. Os nossos olhos têm que brilhar para Jesus Cristo, não para as riquezas. A nossa presença tem que ser brilhante da presença de Deus, não de riqueza. Eu sei que é difícil. Igual eu falei, nós somos seres humanos. É difícil nos dar conosco. Aleluia, Senhor. E isso, meus irmãos, nós não podemos deixar nos sufocar. A riqueza, os problemas do mundo, porque o problema do mundo, ele vem, mas ele é passageiro. A riqueza, ela vem, mas ela é passageira. Porque naquele dia que nós morrer, nós não vamos levar nada. Igual o nosso pastor Levino fala, o nosso caixão não tem gaveta. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, com dinheiro, com as coisas dos mundos. Preocupamos com o nosso coração, se ele está numa terra boa, se essa semente está nascendo para dar fruto. Meus irmãos, todos nós podemos ser semeador. Você tem que falar da palavra de Deus, principalmente para aqueles que precisam. Semeia. Quem convém é o Espírito Santo, não somos a gente. Semeia, faça a sua parte, deixa que Deus cuida do resto, deixa que o Espírito Santo toma posse. Mas nós não podemos deixar ser sufocado por esses motivos. Nós não podemos. Porque a fé é imbalável, a fé é inabalável. Vem turbulências, vem dificuldade, venha o que vir. Mas nós temos que estar ali, de pulso firme, para fazer a vontade do Senhor. Independente qual seja a situação. Essas coisas, meus irmãos, o que eu estou falando aqui, eu meditei, eu busquei a orar, porque é a grande realidade, às vezes, nas nossas vidas. Às vezes nós vemos no culto, foi semeado, foi lançada a semente, mas nós chegamos ali fora, tem as aves, leva embora, Satanás. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Quando nós estiver num estudo bíblico, numa palavra, o que seja, foca. Tudo que você foca, ele vem com resultado diferenciado. Quando você foca, você grava o que a pessoa falou. Quando você foca, pelo menos uma palavrinha que foi dito naquela noite, você vai gravar no seu coração. Tem muitas das vezes, meus irmãos, que foi pregada uma palavra aqui, se perguntar por irmão, ele não vai se recordar. Ele poderia estar falando de alguma coisa, ou prestando atenção no celular. Foi igual eu falei, tudo que eu estou falando, meus irmãos, serve para mim, principalmente para mim, porque é eu que estou pregando. Se eu não for exemplo, não tem nem lógica de eu estar aqui falando com meus irmãos, porque seria sem lógica de eu estar aqui falando de uma coisa e não estar praticando. E Deus,
Ele honra aqueles que tentam fazer a mudança. Deus, Ele quer ver aquelas pessoas que quer mudar o seu coração. Deus quer ver aquelas pessoas que quer arrancar as pedras do coração. Deus quer ver as pessoas que quer arrancar os pedregulhos. Foi igual eu falei, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Mas quando Deus vê o esforço daquele varão, daquela varoa, mudando, para que aquela semente venha dar fruto, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, e você vai conseguir, porque é o Espírito Santo do Senhor. A gente, meus irmãos, precisa cada vez mais se esforçar. Porque foi igual o outro nosso irmão falou, irmão da diaconisa. A gente ora todos os dias. Se a gente ficar 2 dias sem orar, para depois entrar no eixo de novo, fica difícil. Fica difícil. Se nós fica 1 dia, às vezes, sem fazer a nossa atividade, de fazer a obra do Senhor, às vezes, hoje eu não quero ir, hoje eu não quero ir para o culto, estou cansado. Mas nós não podemos deixar essas turbulências nos alcançar. Nós temos que lembrar que nós estamos aqui para servir o Senhor. Automaticamente, você servindo o Senhor é instantâneo. O maior beneficiado da história somos nós. Não somos aquele, eu não vou. Beleza, na próxima vamos com a gente. Vamos estar lá para ser semeado no seu coração, para que venha dar fruto, para que venha cada vez mais ser fortalecido na presença do Pai. Talvez, meus irmãos, o seu coração pode criar raízes, ou estar no pedregulho, ou no que seja. Mas lembra que a semente é boa, apenas está no lugar errado. Tem chance de consertar? Tem. Vamos orar mais? Vamos. Vamos cultuar mais? Vamos. É bênção para o Senhor, meus irmãos. E quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, a possibilidade de nós sair do pedregulho, da terra que não estava tão funda, dos enroscos que nos sufoca, é maior, meus irmãos, porque nós estamos fazendo a vontade dele. Às vezes a pessoa ela pode estar dentro da igreja, ela pode estar com o coração pedregulho, pode, meus irmãos, porque a gente tem que se entregar ao Senhor 100%. Ou você está em cima do muro, porque quem está em cima do muro, para mim, não está com Deus. Ou você está, ou você não está. Ou você faz, ou você não faz. Ou você deixa crescer, ou você vai deixar os pedregulhos, não deixar a sua semente dar fruto. E a importância dessa palavra de Jesus falando com o seu discípulo, que ele está falando de um homem que saiu para semear. E está falando de 4 sementes. Uma só delas deu fruto.
Uma só. Igual eu falei, as outras 3 sementes poderiam ser boa? Poderia. Mas às vezes, você vem no culto, você vem no ensino, você vem na quinta-feira, você vem no domingo, o pastor está semeando, os presbíteros estão semeando, os obreiros estão semeando, as diaconias estão semeando. Será que essa semente está caindo no lugar errado? Será que essa semente está caindo no lugar certo que vai dar fruto? Mas por que, meu irmão, na minha vida não está dando fruto? Por que na minha vida a árvore não está crescendo? Foi igual eu falei, meus irmãos. O maior cultivador da nossa vida somos nós. Quem tem que querer o bem para nós, primeiramente somos nós, porque Jesus Cristo, Ele já quer o nosso bem. Então, meus irmãos, a gente tem as nossas próprias mãos, as nossas próprias pernas. Nós já somos grandes, nós já temos responsabilidade, nós já temos capacidade de preparar a nossa terra para ser a semente do Senhor em nossas vidas. E nós precisamos dela no amor, porque esses frutos vão dar muitos. E eu acredito, meus irmãos, que esses frutos é só fruto de bênção para a sua vida. Só fruto que vai beneficiar o seu ministério, que vai beneficiar a sua família, que vai beneficiar a sua igreja, que vai beneficiar os seus irmãos que estão do seu lado. Porque você pensa que não, meus irmãos, mas nós somos influência, sabia? Eu vivi num mundo louco, vivi num mundo que não gosto nem de falar. Muitos podem olhar eu e falar, olha, Jesus mudou. Eu também posso mudar. Olha o pastor pregar. Um dia eu quero pregar igual o pastor. Se o Deus Espírito Santo, às vezes pregar, não o melhor, mas trazer uma palavra para todos os corações. Você é um exemplo de pessoa, mas em Cristo Jesus. A gente, meus irmãos, precisa entender uma coisa. É impossível que a semente cresça sem nós estar se alimentando da comida espiritual. E qual comida espiritual que nós precisamos se alimentar? Qual comida espiritual que nós precisamos se alimentar? Nós vemos como está esse mundo aí fora, meus irmãos. É Jesus. Nós precisamos se alimentar dessa comida. Dessa comida sagrada que é Jesus. Hoje, você sai aí fora, o mundo nos oferece tantas coisas para sair da presença dele. Tantas coisas que é passageira, momento de alegria, momentos que vão passar que a gente, daqui a pouco, quando for ver, está com o coração cheio de raízes, com o coração predegrulho, a semente não está mais fruindo, e você só está andando para trás. Você pode tirar, pela lógica, como que está o nosso mundo. Crianças usando droga, criança namorando, bem dizer, sem ter responsabilidade. E a responsabilidade hoje de um jovem carreta para os pais. Sem lógica, né? Se ele faz, se ele fez, vão lá na sua casa. O seu filho fez isso, o seu filho fez aquilo. Mas nós temos a responsabilidade de vir
plantando a semente no coração deles, principalmente para os nossos filhos, para que eles venham crescer alimentados da palavra, para que não venha cair na tentação desse mundo. É a palavra, meus irmãos, não tem outro. Está com dúvida? Palavra. Está com mal-estar? Está passando mal? Ora, palavra. É semente. E essa semente ela tem que nascer para se nós se alimentar da comida espiritual. Nós precisamos, porque um dia que nós fica sem, um dia, horas, o inimigo lança muitas setas para tirar o nosso foco, para tirar a nossa vontade de ser alimentado. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos. E o 8, meus irmãos, igual aqui fala, outra caiu em boa terra, deu fruto, um grão produzia 100, outro 60. Quando a palavra de Deus cai em boa terra, não tem Satanás que segura, meus irmãos, porque vai transbordar de frutos. Não tem. Representa aqueles que ouvem a palavra, entende e guarda nos seus coração, produzindo uma colheita abundante. Abundante é porque é aquele fruto perfeito, bastante. E o que nós precisamos é de bastante da presença de Deus. É o que nós precisamos. E nós precisamos ter essa colheita abundante, não só um pouquinho. Eu fui no culto segunda, eu não vou na quinta. Não, meus irmãos, oportunidade que você tiver de estar recebendo esses frutos do Senhor, receba. Muitos procurarão, daqui uns tempos não vão achar. Muitos procurarão, não vão achar pessoas falando de Jesus, pessoas pregando, e vai ser terrível. Mas aquela colheita, quando estiver dando fruto, meus irmãos, quando você estiver tendo oportunidade de estar na casa do Senhor, para receber esses frutos que você está plantando dentro de você, colheita, que seja abundante. Sendo assim, meus irmãos, vai ser difícil o Satanás nos derrotar. Porque nós temos que derrotar ele. Nós temos que vencer ele. Nós com fruto. Nós cheios do azeite. Nós cheios da presença de Deus. Nós cheios do Espírito Santo. Pode vir Satanás, demônio, não vai arrumar nada. Porque nós somos cheios da presença de Deus. Essa palavra, meus irmãos, eu meditei. Estou começando agora. E eu tenho certeza que Deus, Ele nos dá a capacidade, nos dá a direção. E Deus, Ele honra aquele que tem vontade de pregar, de estar falando do amor dEle. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo está querendo dizer nessa noite. Uma pequena ilustrações, meus irmãos, aqui.
Existem corações que precisam ser cultivados. Cultivado de que forma? Nós, como pessoas, precisamos demonstrar afeto, amor e carinho. Precisamos criar uma intimidade para depois falar de amor de Deus. Sim, precisamos. Nós precisamos ajudar as pessoas. Mas em si, ela também tem que dar o primeiro passo dela. Ela dando o primeiro passo dela, ela saiu daquela posição que ela estava. Nós chega e faz nossa parte. Como nós já está vindo de uns dias na presença do Senhor, Deus já está nos capacitando. Não que não está capacitando essa pessoa, mas sim nos capacita para que nós venha resgatar a alma para o Senhor. Mas como nós podemos cultivar na vida de uma pessoa? Lança semente, ora por ela, pede a Deus sabedoria, pede para Deus preparar um caminho para levarmos a palavra até ela. Meus irmãos, cultivar é olhar para as pessoas e saber que ela vai precisar. Hoje, graças a Deus, nós estamos na igreja, em Cristo Jesus, mas eu tenho certeza, se você sair ali fora, olhar para uma pessoa que não está na presença, na hora que você bater o olho, você fala, esse precisa de Deus. Quantos no bar não está precisando de Deus? Quantos que não estão na rua, nas drogas, que não estão precisando de Deus? Semeia. Você olhou, precisou, Espírito Santo, me usa, semeia. O resto é com Ele. O que ela vai precisar, meus irmãos? Vai precisar que falamos de Deus, precisamos persistir que Deus ama ela, não o mundo, não as coisas passageiras, mas Deus. Que Deus não desiste dela, que Deus vai fazer um milagre sobre a vida dela, como fez na vida de todos nós. É difícil? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Mas quando está sendo difícil, porque a vitória vai ser maior. Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai ver, o meu servo está buscando alma, meu servo está plantando semente, meu servo está orando, meu servo está intercedendo pelas pessoas que precisam. Automaticamente, o Espírito Santo entra com a obra, consolando aqueles que precisam. E eu finalizo com o versículo 9. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo quer dizer nessa noite. Eu espero que essa mensagem fale com os irmãos. Eu espero que todos os corações estejam na terra boa, onde vem dar fruto, onde que vem dar abundante, da comida espiritual. Eu acredito que aqui não tem nenhum coração, mas foi a palavra de Deus que foi administrada para mim meditar nela e trazer para os irmãos nessa noite. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo quer dizer nessa noite. E eu agradeço a oportunidade, uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus, porque Ele merece.